Fala galera, Anderson Canto aqui, trazendo estudos fresquinhos para a galera aí sobre economática, e o ativo em questão que a gente está observando aqui é o dólar, suas moedas pares, correlação, etc. Tá? Então, em geral, como eu faço esse tipo de estudo economático? Eu trago tudo para o Excel e aí trago base de dados, enfim. A gente faz isso bastante em ações, tá? Mas até a pedido de alguns alunos aí, eu fiz essa aplicação, essa variação no dólar. E aí vamos ver como é que ficou essa brincadeira. Tá bem legal, tem um material bem bacana aí. Esse conteúdo vai para vocês aí, sem dúvida nenhuma, beleza? Primeiro ponto interessante que eu vou atentar aqui, deixa eu salvar aqui a plataforma. Legal. É a base de dados, tá? Essa base de dados, se vocês perceberem aqui, galera, o que eu fiz, tá? Eu basicamente... Deixa eu abrir aqui uma aba. Aqui. Olha aí, galera. Ó, basicamente eu venho aqui no investing.com, tá? E eu deixo ali esses ativos aqui, ó. Dólar brasileiro, tá? Em par com a moeda americana. Preço de abertura, preço de fechamento de vários ativos, ó. O DXY aí, que é o índice dólar. O dólar mexicano, tá? Abertura e fechamento é abertura. O euro-dólar americano, o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar par com yuan. Tá? Aqui também tem, a pedido até de um dos alunos, fazer essa correlação também com o Bitcoin, tá? Então, para a gente observar quais impactos aí do dólar no Bitcoin. E aí, a pedido, a base de dados que eu coletei aqui é tanto do Bitcoin em par com o dólar, quanto o Bitcoin brasileiro, tá? Cotação brasileira aí. Além, claro, do ajuste e dos preços de Petax aí, que são indicadores importantes, tá, galera? Então, o que eu fiz aqui, ó, se vocês observarem, tá bem atualizado aqui, ó, dia 25 de novembro, tá? Olha aí, ó. É quando foi a última data aqui de abertura e fechamento, tá? Um dia antes aí da gravação. E, galera, se vocês observarem aqui, ó, tem uma base de dados um pouco maior do que 10 anos de base de dados. Então, esse conteúdo aqui está bem completão. Vocês viram aí que eu fiz uma pesquisa bem ampla para esse conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Com base nos dados aí, preço de fechamento, preço de abertura de cada ativo, tá? A gente vem aqui e basicamente eu coloquei, ó, aqui em destaque, tá? Em azulzinho aqui, a variação, tá, galera? A variação do fechamento e abertura com relação ao dia anterior. Deixa eu até atualizar aqui para os dados recentes. Beleza. Basicamente aqui, você não precisa ser um gênio, nem compreender tanto o Excel para poder usar essa planilha aqui. Basicamente você tem que vir aqui, inserir uma linha, colocar a data atual e lá no investing.com, já estou mostrando para vocês como vocês atualizam, tá, galera? E aqui no investing.com coloca, olha lá, por exemplo, ó, Bitcoin brasileiro, Bitcoin americano, ou enfim, o dólar canadense, tá? O dólar australiano, enfim, já está até aqui nas pesquisas recentes. E aí você vai lá e alimenta aqui, ó, preço de abertura, preço de fechamento e manda ver. A planilha automaticamente vai atualizar todos os dados. Beleza, galera? Então, dito isso, galera, o que eu coloquei aqui também? Coloquei uns princípios básicos aqui, até de contabilidade, estatística, que são os conceitos aí de desvio padrão do ativo, tá? Olha aí, ó, a fórmula, desvio padrão. Peguei toda a coluna, tá, do desvio padrão, tanto de abertura quanto de fechamento, mas basicamente aqui, ó, eu vou deixar até o destaque sempre
Ó, vou ocultar essas colunas aqui de abertura, porque basicamente eu levo mais em consideração o fechamento dos ativos, tá? Principalmente porque a gente tem essa possibilidade de operar com o mercado fechado, galera. Então, já vou deixar aqui para quando eu enviar para vocês, já ficar direitinho e ficar mais simplista também, tá? Não se assuste com tantos números, aqui é só uma base de dados para a gente poder estudar, tá? E aí, galera, eu sei que alguns de vocês, de repente, ainda não compreendem, tá? Ainda não chegou nesse patamar aqui de estudo sobre economática, não tem problema nenhum. Isso é um passo a passo. A gente só usa essa base de dados para observar algumas correlações, observar o desvio padrão de alguns ativos. Então, se a gente pegar aqui, ó, observe que então, o preço de fechamento, a variação de fechamento de todos os ativos, tá? Incluindo aqui os ajustes e a PETAX, a gente vai observar aqui, ó, o desvio padrão desses ativos. Olha o dólar brasileiro, ó, como desvio padrão é alto, tá? 0,95%. A gente tem outros desvios padrões altos também. Olha o Bitcoin, como tem uma variação muito grande, tá? Então é um ativo extremamente volátil, até mais do que o dólar, tá? Então, antes de vocês terem verdades prontas aí no mercado, enfim, cada um defende o seu peixe, tá? É interessante vocês colocarem a prova real e entenderem realmente qual a variação, qual a volatilidade, qual a média do desvio padrão desses ativos. A gente está pegando uma base de 10 anos aí, tá? Então, olha aí, galera. O Bitcoin, tanto brasileiro quanto o americano, tem um desvio padrão bem maior, tá? A média aritmética também é outro conceito contábil aí. Vocês percebam que a média aí do dólar é 0,04%. A gente tem aí do índice dólar 0,01%, tá? Negativa, que é o euro dólar americano. O dólar em par com yuan, 0 a 0, tá? E, mais uma vez, aí os bitcoins com uma alta média aritmética, tá? O interessante também é que os ajustes, observem aqui os ajustes do dólar, galera. Deixa eu colocar o ajuste APTAX com uma corzinha um pouco diferente, para a gente destacar, porque esses aqui são indicadores muito importantes no dólar, tá? Acho que ficou muito, peraí. Pronto. Beleza. São indicadores muito importantes, tá? O preço do ajuste, vocês não sabem, no dólar aí, ocorre próximo às 4 da tarde, o Banco Central faz uma média simples de onde estão os preços, e aí tem essa estimativa do ajuste, tá? Ele é diário, até porque a gente está falando de mercado futuro, esses ativos são precificados aí. E a PETAX nada mais é do que uma base de cálculos feitos ao longo do dia, tem algumas PETAXes ao longo do dia, tá? 10 às 10h10 da manhã a primeira PETAX, de 11 às 11 da manhã a segunda PETAX, de 11 às 11h10 da manhã, de meio-dia a meio-dia 10 a terceira PETAX e a quarta PETAX final, tá? Que é a PETAX mais importante aí, ocorre 1 da tarde. Beleza, galera? E aí o Banco Central tem uma estimativa de como está precificado o dólar naquele dia. Beleza? Então são duas bases de dados também muito, muito importantes, tá? A gente vê que a máxima... Olha que interessante, galera. Antes de falar da máxima e mínima desses ativos, só quero deixar um detalhe aqui, já que a gente está falando sobre economática. Um detalhe importante é que a gente sempre busca, tá? E por que eu uso esse tipo de estudo em ações? Porque, em geral, a gente busca ativos que tenham uma boa rentabilidade com um baixo grau de risco. E aí, quando você coloca, tá, uma base economática, coloca uma base de dados históricos aí, faz essa relação de desvio padrão, de média, máxima, mínima, etc., fica mais perceptível para você quais ativos têm a maior proporção de risco em relação ao retorno, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, olha que interessante. O desvio padrão, por exemplo, do dólar, em preços de fechamento, é um desvio padrão alto, tá? Bem alto. E a gente tem uma média aritmética baixa, tá? Então, o que quer dizer?
apesar ele tem uma alta relação de risco, tá? Isso é óbvio, tá? Porque é um ativo extremamente volátil, tem muitas variáveis que interferem no dólar, tá? Então, cenário macro, cenário micro, a economia, enfim, relações tarifárias, atual no cenário entre China e Estados Unidos, Brexit, enfim, vários desaceleração econômica global, tem vários fatores que interferem no dólar, e o dólar, galera, tem um peso muito grande na economia, tá? Então vocês conseguem observar nessa correlação aqui o desvio padrão em relação como medida de risco em relação às médias, tá? Aritméticas. Olha lá, ó. Observem como alguns ativos têm uma média muito próxima. Olha aqui, ó. O índice dólar, o dólar australiano, o dólar canadense, o dólar yuan. Conseguem observar aqui? Legal. Outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, estou explicando em detalhes essa planilha para vocês poderem terem a prática e lá no final, aqui no operacional, eu vou mostrar como aplicar isso no operacional de vocês, que é o ponto mais importante, tá bom? A gente faz toda essa base até chegar no ponto final. Observem aqui, ó, galera, a máxima dos ativos, olha como a máxima já atingida pelo dólar nesses últimos 10 anos, tá, já foi de 7,43%, uma máxima muito alta. Olha o dólar mexicano também. E aí a gente começa a observar dados muito próximos. Ó, a máxima já atingida no dólar, com uma máxima já atingida no dólar mexicano. Tá? País também emergente, base, par com a moeda, com o dólar brasileiro. A gente tem aqui, ó, o índice dólar com uma variação de 2,44. Vamos observar outros detalhes. Olha aqui, galera. E foi legal terem me sugerido o Bitcoin, porque a gente consegue... o Bitcoin, é claro, que não é como o dólar, tá? Não é um ativo... Não tem nenhuma semelhança com o dólar, na verdade, né? É uma criptomoeda. Mas tem alguns detalhes interessantes sobre o Bitcoin, porque ele é uma moeda que já foi anunciado desde o seu princípio que ela tinha um limite, tá? De quantidade, tá? de ativo no mercado, e ela é uma moeda deflacionária, isso também é interessante. O dólar, diferente, ele é um papel que é emitido pelo governo e tudo mais, então você não tem limite, bem diferente do Bitcoin aí, mas não colocando em par o que é melhor ou o que é pior, só estou mostrando aqui os números para vocês entenderem essas correlações, tá? E observem, as máximas já atingidas no Bitcoin ao longo desses 10 anos, já teve dias que o Bitcoin americano atingiu mais de 36% e o Bitcoin brasileiro mais de 45%. Então, galera, isso é uma variação extremamente agressiva, extremamente alta, tá? Então, cuidado aí quando vocês tiverem tipos de investimento, tá? Em Bitcoin, por exemplo, eu particularmente considero sem dúvida nenhuma a tecnologia do futuro aí, o blockchain, mas eu vejo o Bitcoin, ainda vejo pouco, tá? Mas eu observo o Bitcoin como um ativo de reserva, tá? Como ouro, por exemplo, tá? Em cenários de crise, enfim, sinais e ruídos, né? Como as desacelerações globais aí, que possam ser utilizados na carteira, tá? Mas eu particularmente ainda não invisto, enfim, só estou dando um pouco do meu parecer aí, pessoal, minha opinião, tá? Outro detalhe, vamos observar agora as mínimas já atingidas. Galera, olha aí, ó, no dólar, tá? A primeira coluna aí, preços de fechamento, a mínima já atingida foi menos de 5,77%, tá? Uma variação bem alta também, tá? A gente observa também lá nas criptomoedas que as mínimas já atingidas ao longo desses 10 anos foram essa aí, mais de 31% no Bitcoin americano e 18,80% no Bitcoin brasileiro. Tá, galera? Beleza. Dito isso, vamos para esse detalhe aqui, ó. O que eu fiz, galera? Não sei porque isso daqui está fora. Deixa eu atualizar aqui.
Acho que eu alterei aqui a planilha. Deixa eu voltar ao normal aqui, só para ver se vai modificar os nossos gráficos. É isso aí que tinha acontecido. Deixa eu salvar aqui para poder mostrar os gráficos aqui para vocês. O que eu fiz, galera? Eu peguei essa base de dados, tá? Essas variações principalmente, e coloquei aqui em gráficos, tá? Um dos comparativos interessantes que eu observo, tá? Que é comum se observar quando se está acompanhando, ou quando você atua no dólar, é isso daqui, ó. Eu peguei os dados aí dos últimos 20 pregões, tá? Comparando os ajustes com a Petax. Lembrem que a Petax final ela ocorre 1 da tarde e o ajuste 4 da tarde. São dois cenários diferentes e ao longo desse período o dólar sim, sem dúvida nenhuma, varia bastante. Mas observem como é muito próximo essa movimentação entre a Petax e o ajuste, com breves variações aí desproporcionais em alguns dias pontuais, tá? Mas observe como anda muito casada a Petax com o ajuste. E aqui você já começa a perceber a importância aqui dessa base de dados, que a gente começa a identificar melhores cenários, tá? Outro detalhe e correlação importante que eu observo é essa aqui, coloquei também com base nos últimos 20 pregões, tá? Entre o dólar brasileiro e o dólar mexicano. Observem aqui, ó, como é uma moeda que tem uma correlação, tá? Exceção de alguns dias, o azulzinho aqui é o dólar brasileiro e aqui o dólar mexicano, mas andam muitas vezes correlacionados. Observem aí, ó, as movimentações, tá? São moedas pares que a gente pode observar. Outro gráfico que eu deixei também dos últimos 20 pregões é o dólar brasileiro com o dólar canadense, tá? Para observar essa correlação, tá? Já menos expressiva e menos correlacionada do que o dólar brasileiro com o dólar mexicano. Mais interessante também porque são moedas pares. E aqui, galera, o dólar brasileiro com o dólar australiano, tá? Também em vários momentos aí a gente observa uma boa correlação. Então os gráficos são só para deixar um pouco mais visual essa base de dados anterior. E aí vamos para correlação. Falei para vocês que eu observar uma correlação entre os ativos e basicamente foi isso que eu fiz. Eu peguei aqui a base de dados, tá? Cheguei nessa função aqui do Excel. Deixa eu lembrar onde é que ela está. Revisão. Exibir. Não. Inserir. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, peraí. Deixa eu ver onde é que está aqui. Correlação. Exibir. Não estou achando aqui, galera, mas uma das funções aqui do Excel é a correlação, tá? A gente basicamente seleciona aqui os dados e ao selecionar os dados a gente vem na função aqui correlação, que eu ainda não achei aqui, mas daqui a pouco me deu um branco aqui, mas daqui a pouco eu encontro ela aqui no Excel. Mas enfim, só estou mostrando como você pode calcular essas correlações, tá? E basicamente quando você faz a correlação, quando você aplica a correlação, essa função, ela já te dá essa funcionalidade. Observem que eu coloquei uma correlação entre todos os ativos aqui, tá? E o interessante da correlação, galera, é que ela tem um intervalo entre 1 e menos 1, tá? Eu deixei até... Deixa eu pegar aqui que eu deixei uma imagem salva esses dias. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Correlação. Aqui, ó.
vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. O princípio da correlação é esse aqui, galera. Dois ativos, tá? O ativo A e o ativo B. Quando os dois ativos estão em alta, é uma correlação positiva. Quando os dois ativos estão em baixa, é uma correlação positiva, tá? Olha lá, mais um, mais um. Quando um ativo está em alta e o outro ativo está em baixa, a gente tem uma correlação negativa, tá? E em alguns momentos, a gente encontra esses cenários aqui, ó, onde, por mais que haja uma correlação positiva, olha lá, como aqui o dólar brasileiro e o mexicano, a gente observa uma desproporção, a gente considera como evento do mercado, tá? Um cenário que foge à curva, tá? Então, a gente não vê uma correlação. Então, por isso que é interessante você ter uma base de dados maior para você analisar ao longo do tempo o que aconteceu e, enfim, como a partir daí você ter tomadas de decisão, né? Ter melhores proporções aí e melhores estudos a respeito daquele ativo que você está se aprofundando, tá? Então, observem que que eu coloquei aqui, ó, todos os ativos, tá? Até incluir ajustes e PTAX, tá? Como incluir também o Bitcoin. Eu tinha feito só até aqui, na verdade, e aí a pedido dos alunos eu incluí para a gente dar uma olhada geral nessa correlação. Então, ó, observe os destaques aqui desses ativos que eu coloquei lá, ó, o dólar brasileiro com o dólar mexicano, o euro-dólar, o dólar brasileiro com o mexicano, o dólar brasileiro com o dólar canadense e o dólar brasileiro com o dólar australiano, tá? Então, ó, mexicano, o australiano e o canadense. Vou deixar até aqui em destaque, porque foram os gráficos que a gente observou esse tipo de correlação aí mais próxima, tá? Legal? Legal. Outro detalhe interessante aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, não tinha na planilha, eu incluí isso daqui, são alguns indicadores. Isso aqui é um modelo, tá? Um modelo economático, onde basicamente, o que eu faço, galera? Eu peguei a mesma fonte de dados, e aqui só do dólar, tá? Porque o interessante é o dólar. E se vocês já ouviram falar de média móvel, eu basicamente fiz isso, olha só. Médias móveis de 7, de 10, de 21, de 30, de 40, de 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180 e 200. Poderia continuar isso aqui infinitamente, mas parei por aqui, porque já era uma base de dados muito grande e eu vi a média aí dos últimos 7. O que é a média móvel, galera? É a média dos últimos 7 intervalos que você está observando. Como a gente está olhando aqui, ó, as cotações de fechamento do dólar, tá? A coluna B, basicamente, na média de 7 a gente vai ver ali, ó, os últimos 7 fechamentos. Na média de 10, a gente vai ver os últimos 10 fechamentos. Na média de 21, a média de 10 está até errada aqui, ó. Deixa eu ajustar essa média de 10 aqui. C2. Beleza. Pronto. Já apliquei e corrigi aí. A média de 21, a gente vai observar os últimos 21 fechamentos. A média de 30, os últimos 30. A média de 40, por aí vai, tá? Estou explicando em detalhes aqui para que vocês não tenham dúvida do que fazer, beleza? Basicamente, o que a gente observa, eu deixei em destaque em amarelinho aqui, ó. O que a gente observa, eu observo, esse é o modelo que eu já utilizo nas ações, tá? Então, na minha observação, a média de 7 e a média de 40, né, nessa proporção entre as duas, porque a gente observa cruzamento de média, etc. Essas duas são as que deixam o modelo mais assertivo, tá? Então, basicamente, o que eu observo aqui e deixo programado. Sempre que o ativo tiver, aqui nessa coluna sentido 1, está indicando para a gente que ele pode estar numa tendência comprada. No 0, vendido. Esse modelo economático, galera, sempre visa mostrar tendências naquele ativo. Tá bom? Então, é realmente a primeira vez que eu faço essa aplicação desse modelo no dólar.
mas confesso que nas ações tem uma funcionalidade muito grande. E vocês vão perceber em números como esse modelo pode ser assertivo, tá? Então, basicamente, ó, se vocês observarem, quando houver um cruzamento de médias indicando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, o modelo vai me indicar aqui qual o tipo do sentido, tá? Se é comprado ou se é vendido. E com base nisso, a gente tem esses estudos aqui, ó. Vamos lá no início, tá? Ó, para vocês entenderem o contexto. 15/10/2009, quando a gente começou a estudar esse modelo aí, coloquei na prática. No início, vamos colocar a partir da primeira operação aqui, ó. Olha lá, dia 26/10/2009, o modelo indicou para a gente que poderia estar iniciando uma tendência de alta e a gente entraria comprado nesse ativo, ou pelo menos observaria aquilo como uma possível tendência de alta, tá? E a partir daí, alguns dias depois, olha lá, 12 dias úteis depois, o modelo mostrou que aquela tendência não fluiu, não evoluiu, e a gente saiu da operação com um prejuízo de 1,24%. Beleza? A partir daí, ele mostrou uma possível tendência vendido, olha o zero mostrando aqui. Tá? O interessante é que sempre que tiver uma operação de loss, tá? Uma operação que não foi positiva, ele vai indicar aqui como uma derrota. Tá? E quando for uma operação positiva, vai indicar como uma vitória. Beleza? Beleza. A partir daí, ele mostrou um modelo comprado, tá? Uma possível tendência comprada, que também não se confirmou. E a gente teve aí também outro loss de 2,10%, mostrando mais uma vez a derrota aqui. O terceiro modelo, mostrando o sentido aqui vendido, foi um pouco mais tempo, 28 dias úteis, quase o período inteiro, e outra operação negativa. Aí você deve estar se perguntando, peraí Anderson, mas até agora eu só vi operação negativa, não vi nada de lucro. Por que usar um tipo de modelo desse? Olha a base de dados como é interessante para você ter uma tomada de decisão maior. Como eu falei para vocês, esse modelo de médias móveis, ele mostrou um total de 83 operações, onde tivemos 29 operações de lucro e 54 operações de prejuízo. Galera, a gente teve muito mais prejuízo na operação do que teve lucro. Perfeito? Olha os percentuais de lucro. Máximo. Já tivemos 34,94% de lucro numa operação e um percentual de prejuízo em 65,6% de prejuízo. Tá? Contudo, e aí vem um detalhe importante. Por mais que isso daqui te desanime, o modelo dá muito mais prejuízo do que dá lucro. Tá? Não é exatamente isso. Na verdade, o que você tem que observar é qual é a média dos seus lucros e qual a média dos seus prejuízos. Porque quando o ativo estiver em tendência, galera, a tendência ela pode perdurar dias, meses, de repente até anos. Tá? Então, quando você tiver um tipo de tendência a teu favor, e esse modelo sempre vai estar te mostrando ou estar comprado ou estar vendido, tá? Você vai observar que a média, né, a média assertiva ali, né, a média aqui, ó, do lucro percentual dos positivos foi de mais de 5%, 5,10%. E a média dos negativos, 2,12%. Lembra lá do critério de Kelly, que a gente sempre busca mais lucro quando tiver lucro e menos prejuízo quando tiver prejuízo, ganhar mais quando ganha, perder menos quando perde? Então, como esse é um modelo de maior prazo, né, de um estudo maior, basicamente está mostrando aqui, ó, que a média dos ganhos é muito maior do que a média dos prejuízos, mais do que o dobro. E tivemos um lucro máximo, já numa operação, de mais de 20%. Então, em um dos casos aqui, ao longo desses 10 anos, você esteve numa operação que deu mais de 20% de lucro. Máximo, tá? E um prejuízo máximo de 7,43% negativo. Beleza? Então, quando a gente faz essa proporção aqui, ó, olha lá, entre a média dos ganhos com a média dos prejuízos, a gente acha o payoff da operação, tá? Que nada mais é do que a proporção de risco-retorno, que é de 2,41. O que isso quer dizer? Sempre que proporcionalmente você tiver um prejuízo, tá? Uma operação que deu prejuízo, você tem
2,41 operações de lucro. Então você tem mais do que o dobro. O que isso quer dizer? Que é uma assimetria de risco positiva. E é isso que você tem que buscar em qualquer trade, em qualquer operação que você fizer. Assimetria de risco positiva. Ganhar mais quando ganha, perder menos quando perde. Anderson, beleza, então quer dizer que eu vou montar posição aqui no dólar, etc. Galera, basicamente eu não monto posição no dólar, tá? Tô falando até por mim, não monto posição no dólar, por isso que eu tô falando que é um modelo que eu uso mais nas ações. Porque nas ações eu monto posições, tenho a carteira, etc. No dólar, eu comecei a aplicar e coloquei aqui para vocês verem esse modelo, primeiro para vocês ganharem intimidade com o modelo economático e segundo, para vocês começarem a observarem quando o ativo, quando o modelo indica algum tipo de tendência, por quanto tempo ela se mantém, tá? Para quê? Para que isso seja uma base apenas para as tomadas de decisão de vocês no mercado. Porque muitas vezes vocês estão no dólar ali especulando, tá? Mas é interessante vocês observarem que tipo de tendência o ativo está mostrando. E aí, esse modelo, sem dúvida nenhuma, vai contribuir bastante, tá bom? O modelo de médias móveis é um dos modelos. Na verdade, a gente pode fazer modelos com médias móveis, bandas de Bollinger, ATR, né? True Range, Average True Range. A gente pode fazer o modelo também no High-Low, tá? São indicadores de tendência que você já tem na tua plataforma. Eu, na verdade, quando trago aqui para o Excel, eu deixo o modelo muito mais assertivo, muito mais preciso. Porque no Excel eu tenho funcionalidades maiores do que eu tenho nas plataformas. Eu estou falando até mesmo do Profit, tá? Ele é limitado em alguns pontos e eu não gosto de verdades prontas, eu gosto de botar aqui na prática e ver se realmente aquilo funciona ou não funciona. Então, explicado para vocês aqui o modelo de médias móveis, da mesma forma vocês vão alimentar aqui, ó, insere a data seguinte, beleza? Coloca o preço de fechamento, vem aqui, ó, e tchum, joga isso para cima e a gente basicamente vai ter a planilha atualizada, tá bom? Bem simples, não precisa ser um gênio matemático, nem estatístico, nem ter Excel avançado no currículo para poder usar isso daqui. É bem simples aí. O difícil é montar essa planilha, mas a aula aqui não é sobre como montar a planilha. Estou mostrando para vocês como usar e por que isso daqui pode ser um benefício, tá? Um outro modelo aqui, galera, que eu uso é o modelo de bandas de Bollinger. Olha aqui, ó, bandas positivas e bandas negativas. Por que o modelo de bandas de Bollinger? Porque o modelo de médias móveis, ele é um modelo que me mostra muitas vezes tendências nos curtos prazos. E as bandas de Bollinger me mostram um pouco mais de tendências maiores, de prazos maiores, tá bom? Então, dessa maneira, eu utilizo os dois modelos, tá? É interessante que você siga mais um modelo, mas eu utilizo os dois porque os dois me dão visões diferentes. E quando eles se complementam, aí fica o casamento perfeito, beleza? Da mesma forma que a gente observou lá nas médias, tem aqui as médias de 32, o desvio padrão do ativo. Olha a importância de você já entender o desvio padrão aqui, ó, desses ativos, tá? As bandas positivas, as bandas negativas, bandas de Bollinger, tá, galera? Indicador bem comum aí. Provavelmente a gente tem alguma aula falando sobre bandas de Bollinger aí em análise gráfica. E aí o que me mostra? Quando o cenário for positivo, vai me indicar 1. Quando o cenário for negativo, vai me indicar aqui também 1 ou 0. Vou usar o mesmo padrão, uso o mesmo padrão lá. Porém, aqui nas bandas de Bollinger eu coloquei o inverso, tá? 0 me indica comprado, 1 me indica vendido. Beleza? Galera, olha só. Não é fácil, tá? O que eu estou falando aqui é toda uma construção. Demorou alguns anos para fazer isso daqui. Mas eu estou entregando de bandeja para vocês aí, porque a ideia realmente é essa. Tá? E da mesma forma que aquele modelo me mostra quando está comprado ou quando está vendido, esse tracinho aqui é 0, tá, galera? Esse modelo me mostra da mesma forma. O que é interessante vocês observarem é que aqui, ó, o ativo, quando ele me indica, por exemplo, aqui, ó, está me indicando uma posição vendida. Olha lá, 1 é o vendido. Ó, quando ele está me indicando uma posição vendida, enquanto ele está me indicando uma posição vendida,
O ativo ele me mostra aqui o último preço, exatamente o último preço. Olha lá, R$ 4,03. R$ 4,03. E esse R$ 4,03 se mantém até que o modelo me mostre que eu não tenho mais que ficar vendido, eu tenho que ficar comprado. Beleza? Outro detalhe importante é a rentabilidade, que eu deixo aqui. Ó. Esse modelo, por mais que ele tenha acertos e erros, e muitas vezes ele tem mais erros, ele é rentável em 2,15. Observem que eu começo com 1, tá? Olha lá, com 1, para ver o quanto rentável esse modelo é. E ao longo de todo esse período, esse modelo, ao longo de 10 anos, esse modelo me foi rentável mais de 2 vezes, tá? 2,15 vezes. Beleza? Esses detalhes aqui eu vou deixar ocultos porque por enquanto não tem tanta necessidade. E outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se a gente tivesse começado com um valor lá, eu coloquei aqui 100 mil como base, como modelo, tá? Mas vocês poderiam colocar R$ 1.000, por exemplo. Observem o quanto melhorou o teu montante, tá? Dobrou o teu montante ao longo dos 10 anos, tá? O interessante aqui é que vocês podem pegar essa planilha aqui e aplicar com outros ativos. Vocês podem pegar a base de dados aqui de ações, enfim, tá? De ETFs e observar quais modelos são mais rentáveis. Em geral, galera, esses modelos aqui, eles são mais rentáveis, tá? São mais rentáveis quanto maior for o desvio padrão. Tá? Então, fica sacado esse insight aí interessante. Outro detalhe interessante aqui dessa planilha é o modelo Vantarp, que é um modelo de gestão de risco. A gente tem uma aula falando sobre isso, tá? Onde eu explico basicamente aí. Vocês podem colocar o patrimônio de vocês e qual percentual vocês vão colocar em cada operação, em cada trade desse daqui realizado, tá? A quantidade, o montante, o percentual do teu patrimônio líquido, enfim, colocando aqui a entrada e o stop em cada operação, tá? Então, basicamente, vocês pegarem aquela proporção de risco e retorno para fazer qualquer tipo de trade, tá? Eu deixei aqui automatizado também a planilha com a banda superior. Repare que eu falei para vocês que no Excel eu consigo ser mais preciso do que lá nas plataformas como o Profit, tá? Por exemplo, no Profit, se eu colocasse as bandas, uma banda, eu não consigo deixar ela diferente da banda, a banda inferior com a banda superior, eu não consigo deixá-las diferentes lá no Profit porque é sempre simétrico. O modelo é sempre simétrico. Aqui eu já consigo. Tá? Por que eu consigo e por que eu cheguei nesses números aqui, galera? Basicamente porque eu vim aqui, vim na base de dados, coloquei aqui ó, teste de hipóteses, atingir metas, tá? E eu coloco aqui, ó, definir a célula que eu quero, o valor infinito, tá? Alternando que tipo de célula é essa aqui, ó, de rentabilidade. E quando eu faço, eu já fiz, tá, galera? Esses números daqui eu já fiz. Eu estou, na verdade, buscando otimizar essa plataforma para me mostrar um modelo cada vez mais rentável. Então eu tenho que saber qual o número da banda superior, qual o número da banda inferior nesse ativo para saber como extrair o máximo do lucro. E eu vou lá, faço o teste, tá? Dependendo do computador que vocês tiverem aí. Demora um pouquinho mais, tá? Ó, no meu caso aqui, tá dando até uma travadinha, que esse material aqui é um pouquinho pesado, essa planilha é um pouquinho pesada. Deu uma travadinha real, galera. Deixa eu ver se eu consigo mexer em alguma outra coisa. Tá. Tinha dado uma travadinha aqui. Mas enfim, vocês vêm aqui, colocam o teste de hipóteses. Eu já deixei isso daqui pronto para vocês, tá? Vocês podem aplicar diferentes testes de hipóteses, até porque mudam, se você mudou o ativo, muda a base de dados, então esse modelo pode ser um pouco mais otimizado do que esse, e basicamente vocês observam aqui
qual tipo de banda vocês vão observar, superior e inferior, tá? Observe que nesse modelo também, ao longo desses 10 anos, foram 77 operações, 45 de prejuízo, 32 de lucro, tá? A relação entre lucro total sobre o total foi de 41,56%, tá? A média a melhor identificação de tendência, onde você teve mais lucro, foi de 24,42% positivo, e a pior foi de 8,35%, tá? Então, é um modelo que, apesar de mostrar mais operações de prejuízo, isso é quase assintomático, tá, galera? Em relação ao lucro, basicamente os lucros foram muito maiores do que os prejuízos. A gente tem aqui uma proporção bem maior, tá? Do que de lucro, tá? Dos lucros atingidos em relação aos prejuízos, tá bom? E aqui, melhor até do que o modelo lá de médias móveis, a gente tem um payoff aí de 2,72, aquela relação de risco-retorno, tá, galera? Então, dessa maneira que vocês podem ir alimentando, podem ir fazendo essa tabelinha aí comigo, mandar nas redes sociais, nos contatos que nós temos aí, tá? Qualquer dúvida que tiver a respeito disso. Basicamente, provável que eu não vá dar uma aula de como montar uma planilha dessa aqui, então estou entregando já de bandeja, porque isso aqui demanda bastante tempo. Só que a gente já tem 40 minutos, eu só estou explicando para vocês como fazer essa planilha, tá? Como alimentar essa planilha. Eu deixei também aqui, galera, uma relação dos dealers de câmbio, tá? Uma relação atual aí de outubro de 2019, tá? Aqui o link para vocês acessarem lá no site da B3. E os dealers de câmbio atuais são esses daqui, ó, 13 dealers: Banco do Brasil, Banco BNP, Banco Bradesco, Citibank, Credit Suisse, Unibanco, enfim, Morgan, Safra, tá? São correspondentes autorizados pelo Banco Central para realizar operações no mercado, tá? Compra, venda, etc. Então, quando vocês veem notícias ali sobre o Banco Central está fazendo rolagem de contratos, swap cambial, enfim, muitas vezes através desses dealers. Então, por isso é interessante essa informação. Eles também se alteram com o tempo, tá? Por isso que eu coloquei aqui como uma base bem recente, tá? De outubro. E aí, galera, chegamos ao ponto principal, que é onde eu queria chegar, tá? Que é basicamente vocês colocarem aqui, ó, toda essa base de conhecimento na prática, tá? Então, daqui para frente, quando a gente for conversar, falar mais, a gente vai falar muito mais sobre essa prática aqui, e eu vou alimentar muito mais vocês com essa prática do que com a base de dados, porque basicamente a base de dados aqui é só para vocês fazerem estudos, fazerem gráficos, observar os desvios padrões, correlações, etc. E aí brincarem um pouco aí, tá? Essa é uma brincadeira bem gostosa, principalmente quando você já tem o modelo pronto, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, com base na data de hoje, 26 de novembro de 2019, esse modelinho aqui. O que eu fiz aqui, galera? Eu simplifiquei. Quais são as moedas pares mais interessantes para a gente observar? São essas aqui, ó. O dólar mexicano, o euro-dólar americano, o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar yuan, tá? O que vocês têm que observar, galera? A planilha já está toda automatizada, tá? O que vocês têm que alimentar? Aqui, ó, o preço de abertura do dólar mexicano com o preço de fechamento do dia anterior, tá? Basicamente, quando vocês alimentam essa planilha aqui, vocês vão observar aqui, ó, a variação entre abertura e fechamento está aqui, ó, já automatizada, tá? Percentual de variação. A gente observa a distância arredondada aí para cada meio ponto, tá? Já que o dólar varia a cada meio ponto, a cada meio tique, né? Essa variação aqui com base nos números e com base na variação entre abertura e fechamento. A gente está buscando a variação da abertura e fechamento de cada moeda dessa daqui para a gente ver a correlação que se tem com o dólar brasileiro. É essa pegada. Por quê? Porque essas moedas aqui, galera, elas já estão em cotação, os mercados já estão abertos antes do nosso mercado abrir. Tá? Então o dólar é uma moeda mundial. O que abre e fecha é o nosso mercado. Então, antes de abrir o nosso mercado, e esse é o detalhe, a cerejinha do bolo de tudo isso aqui, antes de abrir o nosso mercado, a gente vai identificar como está o cenário lá fora,
tá? Porque isso pode ter uma certa influência no nosso mercado, na nossa abertura. E aí aplicar aquelas operações de gap, observar qual o possível preço de abertura do ativo, e aí qual a possibilidade de abertura com base na distância que essas moedas estão, seria basicamente aqui, ó, fica ilustrado aqui pra gente. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer? Alimentar, ó, dólar mexicano, vocês vão colocar o preço de abertura e o preço de fechamento. Beleza. Pega o dólar, o fechamento anterior, alimenta aqui, coloca aqui, ó. Eu vou até colocar outro número, tá? Para vocês verem como varia aqui, ó. Vou colocar 4,20. Olha lá como muda. Então, se o preço de fechamento do dólar ontem fosse 4,20, olha o que ia acontecer. Com base nas moedas e o preço de abertura e fechamento dessas moedas, aqui eu geralmente pego, galera, aqui, ó, como eu já mostrei para vocês, no investing.com, tá? E eu alimento aqui 5 minutos antes de abrir o mercado. Então, 8,50, 8,55 eu estou alimentando essa planilha aqui. E aí me dá uma base de que tipo? Bom, peraí. Com base nas moedas lá de fora, eu vejo que elas abriram muito em linha com o mercado. Então, a estimativa, isso aqui, galera, não é regra. A estimativa é que a gente tenha uma abertura também em linha. Ó, esse prêmio aqui é a nossa moeda, tá? Uma abertura em linha com o fechamento anterior. E a gente, qual é o fechamento anterior? 4,20. Se abrir em linha, vai abrir a 4,20, 3,70, 4,20, com base em cada moeda par. Tá? Entendido isso? Bem simples. Eu vou deixar aqui a real proporção para ficar bem atualizado para vocês. E aí vocês veem que só mudando aqui já muda toda a planilha. E aí, basicamente, galera, como eu alimentei essa planilha hoje, né? Peguei o preço de abertura, olha lá o ativo onde é que abriu o dólar. 4,2,510, tá? 4,25,10. O dólar abriu num gap de alta, galera. Olha quanto o dólar abriu aí, ó, em relação a hoje. Abertura menos o fechamento divididos pelo fechamento. Vou multiplicar tudo isso aqui. Olha lá, galera. Ó, o dólar abriu hoje com uma variação de 53% em relação ao fechamento. Então, olha como isso é uma estimativa. As moedas pares que a gente observa, elas abriram muito em linha entre abertura e fechamento. Olha a variação como foi bem pequena. E olha como abriu a nossa moeda. 0,53% de alta. Tá? Abriu um gap de alta numa bela movimentação altista. Então a gente vai observar cenários para fechamento de gap, vai observar as operações no leilão. Então a gente tem várias observações operacionais para aplicar só com base nesses números aqui. Show de bola? Show de bola. Aí eu quero mostrar para vocês algo que isso daqui tinha que estar na veia de vocês, tá? Mas eu de qualquer forma quis colocar aqui na planilha para vocês nunca deixarem de considerar isso, tá? O que eu fiz aqui, ó? Esse daqui nada mais é do que o critério de Kelly, tá? O que é o critério de Kelly, galera? Olha ali, eu deixei várias anotações para vocês não esquecerem. O critério de Kelly, ele é uma fórmula. Eu fiz um vídeo também sobre isso no YouTube, agora que eu lembrei, onde a gente tem matematicamente as variáveis e usa a probabilidade a nosso favor, tá? Para quê? Para que a gente nunca quebre no mercado financeiro, tá bom? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu coloquei na planilha aqui o capital que vocês têm para ser investido, R$1.000, mas vou mudar aqui, vou colocar 10.000, vou colocar 5.000, tá? Então, vou colocar aqui 5.000. O que vocês vão levar em consideração? E olha porque é importante vocês terem tempo de tela, tá? Utilizar o simulador, para vocês observarem qual é a média de assertividade que vocês têm no modelo, tá? Quando vocês fazem uma operação ou outra, qual é a média de assertividade vocês têm? Então, eu coloquei aqui um modelo padrão
0,70%, mas eu vou colocar menos aqui, vou colocar 50% de assertividade. Vou colocar 60% de assertividade, tá? Então, eu sou mais assertivo do que errático nessas operações, tá? Digamos aqui que vocês tenham um payout aí, onde, ó, 1,50 é o alvo positivo, é quanto vocês buscam no lucro, e meio é quanto é o stop da operação de vocês. Então, basicamente, a gente tem um payout aqui de 3, tá? Relação risco-retorno, galera. Eu ganho mais quando ganho e perco menos quando perco. E a gente tem um payout de 3. Poderia ser qualquer outro número? Poderia. Vou colocar aqui 3 pontos no ganho e 1,5 ponto na perda. Olha lá como muda o meu payout. O meu payout vai para 2. Beleza? Beleza. Com base nisso, galera, eu já tenho o meu capital, eu já tenho o meu percentual de assertividade, eu já tenho quanto eu ganho quando ganho e quanto eu perco quando perco. E basicamente eu tenho o payout disso tudo, tá? Essa é a aplicação do critério de Kelly. E aí você vem para essa partezinha aqui, que é quanto máximo você pode alocar na tua operação. Observem, galera, que essa daqui é uma estimativa matemática para que você nunca quebre no mercado, tá? Então você já tem um teto, não quer dizer que você deva utilizá-lo, mas você já tem um teto máximo de quanto você pode investir. Lembre que você está no mercado futuro, você está operando alavancado, tá? A Clear, por exemplo, que é uma das corretoras aí, corretagem zero hoje e tal, ela te exige como margem de garantia para você operar em mini contratos hoje R$10. Galera, isso é quase nada, tá? Um mini contrato de dólar equivale a $10 mil. Ela te exige R$10 para você poder especular no mercado. Mini contrato. E contrato cheio, R$50. Então, olha quanto você está alavancado operando no dólar, tá? Então, como você tem já uma alavancagem muito grande, é interessante você ter uma boa proporção e ter isso sempre na mente. Qual é a tua proporção de risco-retorno, tá bom? Então, com base nisso, o modelo, olha lá a fórmula, ó, K igual a P vezes B menos 1 menos P, tudo isso sobre B, onde K é o percentual máximo que você pode alocar, P é a probabilidade de acerto, B é o teu payout, o alvo positivo sobre o alvo negativo, sobre o loss, tá? Quanto você ganha para quanto você perde em cada operação. Então, essa é a fórmula do critério de Kelly, tá? Ele fez essa fórmula, esse estudo aí na década de 50, tem muitos anos aí, final da década de 50, são aplicados até hoje aí. É uma proporção matemática, galera. O simples funciona muito, tá? E aqui está mais simples ainda porque eu já deixei automatizado. Quando você pega o teu percentual, o teu capital e observa que o máximo que você pode alocar, aqui já me indica que o máximo que eu posso alocar é 40%, que equivale a R$2 mil. Com R$2 mil, e olha aqui ó, o detalhe, ó, mini contratos baseados nos valores da Clear, tá? Com R$2 mil, eu posso comprar, especular, enfim, utilizar, olha aqui, ó, galera, ó, 10 por R$10, né, que é o custo de um mini contrato, eu posso ter até 200 mini contratos para especular no mercado. Galera, mas especular 200 mini contratos, tá? 200 mini contratos com só R$5 mil é muita coisa, mas matematicamente esse é o teto que você poderia especular. Aqui em mini contratos e aqui em contratos cheios, olha lá o tamanho do contrato, 50 mil dólares é o tamanho do contrato cheio, 10 mil dólares é o tamanho do mini contrato, lembrando que o mini contrato é só uma variação do contrato cheio, né? 1/5 equivale. Beleza? Então, me mostra que eu poderia ter aqui um máximo de 40 contratos de cheio e um máximo de 200 mini contratos. Anderson, então eu posso lá comprar 40 contratos de cheio e pum, botar para rolo nessa operação? Galera, aí eu coloquei aqui do ladinho, ó, para vocês não esquecerem esse cálculo, que é muito importante. Eu basicamente, ó, deixa eu até apagar e fazer de novo com vocês aqui, peraí. Ó, o que eu fiz aqui? Se vocês tiverem uma operação, vamos lá, de 3 pontos de ganho, tá? 3 vezes a quantidade de contratos que vocês têm,
200 mini contratos vezes 10, e é assim que você faz o cálculo de lucro ou prejuízo na operação, quanto seria o meu lucro nessa operação? R$6.000. Em uma operação vocês estão ganhando mais do que vocês teriam como investimento. Porém, se vocês tiverem um lote nessa operação, e a conta é feita da mesma forma, 1,5 vezes 200 contratos vezes 10, vocês teriam um lote de R$3.000. Então, Anderson, eu posso investir, com base nesse payout aqui, eu posso investir os 200 mini contratos? Não, não posso. Não tem condição nenhuma. Então, basicamente, vocês vão observar o quê? Uma proporção menor, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mini contratos, eu vou colocar 20 mini contratos. Olha lá. Com base nesse payout aqui, se eu tiver um lucro na operação, eu tenho R$600 de ganho. Se eu tiver um prejuízo na operação, eu tenho R$300 de prejuízo por cada operação, tá? Nesse meu payout que é só de 2, que é o dobro, né? Para cada um de perda, eu tenho o dobro de ganho. Tá aqui, ó. Stop de 1,5 para alvo de 3. Vocês podem colocar o stop e o alvo de acordo com o operacional de vocês, da forma que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. O interessante é vocês verem, bom, se a cada operação que eu fizer eu tenho um stop de R$300 e me mostra que matematicamente eu não posso ter mais do que 2.000 alocados, então eu posso fazer um pouco mais de uma operação. Ou, se eu não estou operando com 20 contratos, eu estou operando de repente com 10 mini contratos. Olha quanto que eu tenho de ganho quando eu ganho R$300, quanto eu tenho de perda quando eu perco R$150. Então vocês sempre estão buscando uma simetria positiva no risco. Ganhar mais quando ganha, perder menos quando perde. E esse é o princípio, tá, o critério de Kelly aí, que é o mais importante, é vocês saberem essa proporção. Isso daqui, galera, a gente leva não só para o dólar, leva para qualquer ativo, para qualquer operação, para qualquer trade no mercado financeiro. Sempre leve em consideração o critério de Kelly, essa proporção de risco e retorno, porque isso é uma estimativa matemática, tá? E aí, a partir daí, galera, vocês pegam esse daqui, ó, simplesão, copia, vem para o próximo dia, vai lá, bota aí, ó, dia 27, eu vou deixar aqui as abinhas que vocês têm que alimentar, preço de abertura, preço de fechamento, olha lá. Vai aparecer como erro na planilha, mas é só alimentar aqui a abertura e o fechamento desses ativos e basicamente ela já vai atualizar. E aí vocês vão pegar aqui o preço de fechamento também do dólar e o preço de abertura. Enfim, daí é só repetir dia a dia e vocês sempre vão ter uma boa perspectiva na abertura dos mercados, tá, galera? Isso aqui é para uma aplicação operacional, pelo menos na abertura, naqueles primeiros minutos, naqueles primeiros momentos ali, que a gente chama de fluxo cambial, entre 9 a 10 da manhã, 9 a 9h50 da manhã ali, é um horário de muita volatilidade no dólar, então fique atento, tome cuidado e nunca deixe de ser disciplinado com esse modelo de gestão de risco, tá, galera? O que faz o trader ir mais longe no mercado não é o quanto ele ganha, tá? É o quanto ele tem de perda, é o quanto ele gerencia o risco, tá? Porque ganhos são ilimitados, você não tem limite para o quanto você pode ganhar, mas quanto você pode perder sempre tem um limite. E muitas vezes, para quem está começando, o limite é a conta, é quebrar, é zerar, enfim. Então, a gente começou desde um princípio de base de dados, mostrei correlação, indicadores, os dealers, até a gente chegar simplesmente no operacional, tá? Tudo pode ser simples, mas está longe de ser fácil, senão está todo mundo ganhando muito dinheiro no mercado aí. E não é assim que funciona, não tem ganho fácil, tá? Eu já estou fazendo a minha parte, que é passar conteúdo e conhecimento para você. Agora, tá contigo, tá na tua mão. Comece os estudos, mande as dúvidas, que vai ser um prazer a gente alinhar esses conhecimentos para que você possa chegar no teu resultado, tá? Que é construído dia a dia. Tempo de tela faz muita diferença, tá, galera? Então, levem esses modelos como estimativas, não como regra. O que leve como regra é o critério de Kelly, a gestão de risco e retorno. Isso vai te dar uma vida longa no mercado financeiro. Galera, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.